Gente, hoje vocês vão assistir a uma das cenas mais constrangedoras da política brasileira recente. Um governador bilionário, símbolo do gestor eficiente, frente a frente com um professor, e simplesmente ficou sem palavras. O debate era simples. A esquerda quebrou o Brasil, porque eles acreditam exatamente nisso. Mas o que aconteceu foi o contrário. O argumento neoliberal quebrou ao vivo. Mas antes da gente entrar no vídeo, eu preciso apresentar para vocês quem é esse rapaz aqui, porque ele merece. Esse camarada que vocês estão vendo é o Luiz Felipe Vale, professor, geógrafo, intelectual, pesquisador, comunicador e, acima de tudo, alguém que estuda exatamente aquilo que fala. Não é palpite, não é achismo, não é frase de efeito para cortes de rede social. É formação, é leitura, é método. Ele é professor universitário, colunista, escreve sobre política, sociedade, economia, comunicação. E faz aquilo que pouca gente consegue fazer hoje: traduzir ideias complexas para a linguagem do povo, sem perder a profundidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sem exagero nenhum. Esse perfil aqui é uma aula gratuita. Se você ainda não segue o Luiz Felipe Vale, vai lá, segue agora. É um conselho que eu te dou, porque você vai aprender, e aprender de verdade, num tempo em que tem muito especialista de rede social falando besteira com confiança. Ele faz o oposto. Fala pouco, fala claro e fala com base. O perfil dele tá aqui, tá, gente? Vai lá, segue, acompanha, tá? É conteúdo que eleva o nível do debate político nesse país. E a gente tá precisando demais disso, gente. Muito, muito, muito. E não é a primeira vez que isso aqui acontece, não, gente. Ele já participou de um outro debate com o dono do WhatsApp. E também deixou o camarada sem palavras. Mas já falei demais. Vamos acompanhar o vídeo? Vamos lá? Então senta, relaxa. Se não se inscreveu no meu canal, aproveita, tá, gente? Vai lá, ativa o sininho, pra gente ficar sempre atento. Vai lá. Luiz. Bom, Luiz, nós estamos falando aqui de que a esquerda quebrou o Brasil e parece que vai quebrar de novo. Sua visão aí. Queria só trazer uma perspectiva histórica. Posso? Pode. Nunca tivemos esquerda dominando o Congresso do Brasil. O senhor sabe disso, tá melhor que eu. Brasil, desde a época da invasão colonial, monarquia, período ditatorial do Estado Novo, ditadura, sempre direita. Mesmo quando o Brasil entra num período desenvolvimentista, quem tá lá no Congresso? A direita. Bom, meu nome é Luiz Felipe, tô aqui de novo, dessa vez para falar com um político e não com um empresário. Eu sou professor de geografia, tenho 36 anos, e hoje a ideia é mostrar que os políticos também têm que prestar conta para a população e pensar na perspectiva histórica aí do papel tanto da esquerda quanto da direita para construir um caminho democrático pro nosso país. Ruralista, povo que herdou latifúndio, a galera que tá lá no Getúlio Vargas, Leonel Brizola, ela bem para a área não foi nosso presidente, né? Infelizmente, se tivesse mas chegado muito influente, ali, você concorda? Vargas teve uma política populista, mas também não tinha Congresso. Quando o Lula entrou no poder, o senhor se lembra, né? O pessoal mais velho aqui do recinto, o vice dele era do PL, lembra? Não é uma coisa interessante que o vice do Lula era do PL? Era um mineiro lá. Ele teve que se vender, né, pra direita para conseguir minimamente ter um governo de coalizão. E o Lula, ele é um cara de um partido que se posiciona centro-esquerda, mas a gente tá numa lógica que é capitalista. O mundo é capitalista. Por isso a gente tá falando esquerda-direita, não capitalismo e comunismo. Então é por isso que não dá certo, então? É porque não adotou a regra da esquerda? Muito pelo contrário. A questão é um processo. A gente não tá num processo que tem começo, meio e fim. Ele tá sempre em desenvolvimento. É um período de transição. Não fosse a esquerda, possivelmente a gente ainda tá em regime de escravidão. Por isso a esquerda tradicionalmente luta contra o racismo, mas luta contra o machismo, luta contra a homofobia, luta por educação pública, por saúde pública. Coisa que o senhor me conheça se eu estiver errado, é contra, por conta de uma política privatista. Não da garantia de direitos coletivos, mas de privilégios particulares. É isso que a direita defende. A esquerda não. Tem bandido na direita, tem bandido na esquerda. Lamentavelmente, eu concordo com isso. Tem competência na direita, tem competência na esquerda. Não vou nem falar no centrão, porque já está implícito. Agora, a política social da esquerda parte também de uma concepção de mentalidade, filosofia, que vem lá do iluminismo, de direitos iguais, de combater uma hierarquia do pobre explorado pelo rico. É isso que a esquerda vem construindo década após década, século após século. Então eu quero agora fazer aqui um posicionamento para você e para os colegas aqui. A esquerda fala que devemos, e eu concordo, que devemos dar oportunidades iguais para todos. Sem dúvida. Agora, dar oportunidades iguais para todos, pelo que eu sei, não vai fazer com que todos fiquem iguais.
Eu conheço uma família em o conceito da equidade. Em que um filho que foi criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe é padre e o outro tá condenado, tá preso porque já matou 2 ou 3. É trazer entendeu? direitos diferentes para pessoas diferentes, é o conceito da equidade. Eu ajudo mais quem precisa mais. Por isso o governo precisa investir em quem precisa mais. Por isso o rico paga mais imposto para que o pobre possa estudar e comer. Agora a esquerda... Por isso o empresário vai ter que pagar mais imposto para que a gente possa investir, por exemplo, em reforma agrária e produção de alimento no campo. O Brasil é um país pobre, em que as pessoas passam dificuldade. O Brasil é um país riquíssimo, mas cheio de pobreza. Cheio de pobreza. E por que os políticos da esquerda, quando viajam para o exterior, levam comitiva de 200 pessoas mostrando relógio? Que é uma questão diplomática. Eu particularmente me incomodo muito com isso. Mas o senhor gostaria que um presidente usasse calça de moletom e chinela havaiana no Palácio do Planalto? Mas precisa usar um sapato de 15 mil reais, um relógio de 200? É uma ostentação de consumo que também me desagrada. Eu acho até que eu tenho mais patrimônio que o presidente. Nunca comprei e nunca vou comprar. Mas tá compartilhando isso agora, sem a menor necessidade. E no dia que eu ganhar eu faço questão de repassar para uma instituição que precisa, uma instituição de caridade. Como governador, porque eu acho que quem é de esquerda deveria dar bons exemplos. Sem dúvida. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? Nenhum. Mas não é mais que a sua obrigação. Com todo o meu respeito, governador. Todo mundo da esquerda leva... Mas temos que criticar essas pessoas também. Eu concordo em grau número gênero, senhor. Me parece, eleição democrática, esquerda e direita, disputando partidos sem nepotismo, sem vantagismo. A esquerda democrática defende absolutamente isso. Por isso, mas não é o que está sendo praticado. O fim do financiamento privado de campanha, o fim de bilionários se sustentando para ocupar cargo público. O senhor sabe que a esquerda defende isso, governador. Agora, por que esse governo deixa esses juros tão altos por causa da gastança? É Galípolo, é o Banco Central que tem autonomia, que o senhor acabou de defender. Mas o Galípolo coloca os juros altos. Os juros lá embaixo. O governo gasta muito. Opa! Mas para ganhar dinheiro do dinheiro que está lá investido, de banco público emprestando dinheiro a juros. Isso é política de mercado. Isso é um governo de esquerda do PT governando de acordo com o mercado. Isso é por causa da gastança. É por causa da gastança do PT. O governo tem que gastar. Tem que acabar com esse teto, esse arcabouço. Tem que investir em educação, saúde, moradia, saneamento. Quanto mais gastar, melhor, então. O país que tem a maior dívida pública do planeta, governador, é os Estados Unidos. Então tudo bem. A China não fica muito atrás. Se o Estado não investe em infraestrutura, o país não se desenvolve. Se o Estado não traz igualdade e justiça social, depender do bom senso, do empreendedor bonzinho que vai gerar emprego, não funciona. Na hora que o juro subir para 50% ao ano e todo mundo quebrar na rua e país paralisado. Aí o governo vai acordar. Aí o governo tem que respeitar a vontade popular. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Protestar. Agora deixa eu falar. Sem tomar porrada da polícia, que é a abordagem da direita. Você deixa eu falar agora? Por favor. O Brasil, lá em 2015 e 2016, quebrou por causa da irresponsabilidade da Dilma, do PT, que veio com o PAC, que veio com deixa eu falar, que veio com aquela gastança, que veio com déficit atrás de déficit, você deixa eu falar, em 2011. E hoje não está nem entre as 10, com o governo mas depois do PT. De golpe de Temer e governo de Bolsonaro. Deixa eu falar. Você deixa eu falar? É que o senhor está contando uma coisa que ele já sabe. Não, eu estou querendo completar. Por favor. O que o Lula está fazendo agora é o mesmo que a Dilma fez. A economia está... Menor índice de pobreza da história. Deixa eu falar. Então é isso. Menor índice de pobreza da história através de anabolizante. Isso é que tem que ficar claro. O efeito colateral vai vir daqui a pouco. O efeito colateral é a reforma trabalhista do Temer que destruiu as garantias sociais que a esquerda conquistou com muita luta. E quando os neoliberais foram lá... Deixa eu falar de novo. Mas por que o brasileiro... Estamos conversando. Então, por que o brasileiro, que preza tanto o fundo de garantia, o 13º, as férias, etc., vai para países onde ele não tem nada disso e ganha por hora? Primeiro que a pessoa que não tem nem como pegar condução pública não vai para outro país. Isso é uma ilusão que o senhor tirou não sei de onde. O segundo é que tem muito país como Estados Unidos, onde os índices de pobreza, gente morrendo de overdose de fentanil porque está desalentado, é o emblema do capitalismo que deu certo, é o país do mundo que mais tem gente encarcerada, que tem violência pra caramba, que tem desemprego, tem criminalidade, está entrando num buraco sem fundo e que está vindo a engolir ele a China. Tem brasileiro querendo ir para lá, gente do mundo todo querendo ir para lá. É também estranho, tem gente que vai para a Austrália, também tem gente que vai para Nova Zelândia, tem gente que vai passear. Atrai tantas mas pessoas. A população no Brasil que quer sair da favela, da comunidade, porque não tem saneamento básico, não está indo morar nos Estados Unidos. O senhor sabe disso. A questão é que a esquerda olha para essas pessoas, não invisibiliza, não está olhando para a classe alta que está indo para outro país para sonegar imposto. Está olhando para quem quer educação pública de qualidade, quem quer merenda de qualidade, num país historicamente com congresso de direita. Posso falar de novo? Se a esquerda está lá, como eu disse, desde 2003, teve já 20 anos de governo para poder fazer essas questões. Com Temer e Bolsonaro, a gente não pode usar isso como se fosse uma sequência só. Tá, mas vamos falar tudo. Não. Aí é uma distorção histórica grosseira.
Então, Bolsonaro andou pra trás, Temer andou pra trás. Então, o culpado é o Temer e o Bolsonaro. A reforma trabalhista, colocar a arma na mão de cidadão, tudo isso foi bastante complicado pro governo PT. Se tivesse uma sequência, a história seria outra. O senhor precisa concordar comigo. Não concordo, não.